Boa tarde a todos. Daremos início à entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Humberto Simão. Vamos às perguntas. Humberto, boa tarde, né? Parabéns pelo jogo. Débora Donas FC. Hoje a equipe conseguiu competir de igual para igual em alguns momentos, né? Com o Palmeiras. O que faltou para transformar essas chances em gols? Boa tarde a todos. Foi sim, de fato, um jogo muito equilibrado. A equipe do Palmeiras é uma equipe tecnicamente de jogadores de um altíssimo nível e a gente conseguiu ser bem competitivo. Mas faltou a gente aproveitar as oportunidades que a gente teve. A gente conseguiu chegar bem no jogo, no gol delas. A gente sabe que um jogo desse tamanho a gente não vai ter muitas chances claras de gols, então a gente não conseguiu converter. E o que faltou também foi a gente manter a nossa intensidade defensiva durante todo o jogo. Eu acho que o Palmeiras conseguiu os 2 gols num momento onde a gente estava muito conservador, ou num momento onde a gente estava muito preocupado em andar para frente, e aí o Palmeiras, com a qualidade das atletas que tem, próximo do nosso gol, aumentou muito a chance delas marcarem e elas conseguiram, né? Então, eu acredito a esses 2 pontos. A gente perder as nossas oportunidades que criamos e também, por um momento do jogo, a gente ficar mais conservador aí e respeitar demais a equipe do Palmeiras. E o time também vem evoluindo, né, a cada jogo, vem de uma vitória do Brasileirão, né, uma vitória no Paulista. E o que está faltando agora, né, brigando no G8? Agora, o que falta para entrar realmente na zona de classificação? A gente tem um campeonato esse ano muito competitivo. Então, nos momentos que a gente ganhou, a gente não conseguiu entrar porque os nossos adversários também estão pontuando. Mas, ao mesmo tempo, agora, com essa derrota, a gente continua muito perto. A gente teve uma sequência muito difícil. O nosso segundo semestre são de adversários que não vão ter a mesma força do que a gente já enfrentou, com muito respeito aos adversários, vão ser adversários muito difíceis. Então o Atlético Mineiro é uma equipe muito competitiva, o Vitória acabou de empatar hoje com o Cruzeiro, então demonstra a força que tá. O América Mineiro, se eu não me engano, venceu o Botafogo, mas são adversários que a gente entende que a gente consegue a vitória, né? Tem o Fluminense, que é um adversário direto, e o São Paulo, que acabamos de fazer uma grande partida. Então, eu tenho uma expectativa muito boa para o nosso segundo semestre. A gente tem condições de pontuar muito bem e terminar a primeira fase com a classificação. Mário Casimiro, Correio de Atibaia. Humberto, como você analisa essa partida diante do Palmeiras e o retorno da equipe em Bragança Paulista? Como eu disse, a gente conseguiu fazer uma partida muito sólida, muito organizada. Tivemos os momentos onde a gente controlou a partida, tivemos os momentos onde sofremos mais. Então, a análise que eu faço foi essa. A gente conseguiu colocar o jogo que a gente queria, pecamos em algumas oportunidades de fazer o gol e isso, a conta sai cara contra esses adversários. Infelizmente, por um momento do jogo, a gente respeitou demais a equipe do Palmeiras, foi onde elas aproveitaram as oportunidades que tiveram. Então, uma partida muito equilibrada que a gente, infelizmente, não conseguiu sair com a vitória. Edson de Lima, a vitrine do futebol feminino. O Red Bull Bragantino conseguiu competir em vários momentos diante do Palmeiras. Na sua avaliação, quais foram os principais pontos positivos da equipe nessa partida, válida pela 11ª rodada do Brasileiro Feminino A1? A gente fez uma leitura do Palmeiras que os momentos de desmarque da Bia Zanerato da última linha, os momentos de invertida rápida para gerar 1-1 com a Tainá Maranhão eram os momentos onde mais o Palmeiras gerava desequilíbrio. E eu acho que a gente conseguiu inibir bem. Sofremos, né? Praticamente impossível a gente jogar 90 minutos contra essas atletas e não sofrer. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma partida defensivamente sólida. Infelizmente, a gente oscilou no momento
na nossa agressividade, na nossa intensidade, no nosso andar em bloco para frente, e foi onde elas aproveitaram, né? E com bola a gente conseguiu romper a marcação de 3 delas, que elas subiam com 3, com a flutuação das nossas atacantes, a flutuação das nossas alas no momento, até a gente virar para a linha de 4. Então acredito que a gente conseguiu equilibrar o jogo, tanto mapeando bem os espaços e quanto sendo bastante agressiva nos momentos que precisavam ser. Luiz Henrique Domingues, Bragança FM. Boa tarde, Humberto. Foi um jogo muito nervoso, especialmente porque membros das ambas comissões técnicas levaram cartão amarelo, incluindo você. Como que a arbitragem atrapalhou no andamento da partida? Por volta dos 12 minutos do primeiro tempo, eu falei com a quarta árbitra que a árbitra central ia se perder, porque ela estava dando qualquer faltinha para o Palmeiras, e para as nossas atletas ela já vinha com um nível de agressividade muito alto. Ela não estava tratando as duas equipes da mesma maneira. E aí quando ela percebeu que ela estava perdendo o controle do jogo, ela teve que começar a ser mais agressiva com todo mundo, e isso muda o impacto, isso impacta muito no decorrer da partida. Ela hesita em dar algumas faltas, ela inverteu algumas outras, mas eu não quero acreditar a ela o resultado. Eu acho que, apesar dela oscilar, apesar dela não ter tido o mesmo critério durante a partida inteira, eu não acho que foi o que impactou para o resultado final. E sim, no segundo gol, um momento antes, ela não deu uma falta contra a gente, do mesmo critério que ela estava adotando para o Palmeiras. Para o Palmeiras, qualquer carga nas costas da Bia Zanerato, que é uma jogadora muito forte, ela dava falta. E foi um lance muito parecido, onde a nossa atacante sofreu uma carga nas costas, ela não deu a falta, o jogo seguiu, a gente teve o cruzamento e tomamos o segundo gol, se não me engano. Então é isso, a falta do critério para os dois lados, mas ainda assim eu prefiro não direcionar a culpa para a arbitragem. João Hudson, Surto Olímpico. Oi, Humberto. Boa tarde. Gostaria que você falasse da partida da Martina Del Treco e sobre essa maratona de jogos antes da pausa do futebol feminino para a Copa do Mundo e a data FIFA de junho. Quais as lições e o que, no seu entendimento, pode ser alinhado em um longo intervalo como este? A Martina é uma atleta extremamente inteligente, tecnicamente muito boa, tem leituras dentro do campo de altíssimo nível. É uma jogadora de fato que nos ajuda muito quando está presente. Quando ela, defensivamente, ela ainda precisa melhorar em alguns aspectos. Acredito também que por causa da língua, ela ainda tem uma certa dificuldade com o português, então ela demora um pouquinho mais a entender alguns comandos nossos, algumas adaptações. Mas é uma atleta que se entrega diariamente, que mesmo não minutando tanto, ela persiste trabalhando, e quando ela entra, ela consegue nos ajudar, ela aproveita as oportunidades dela. Então é uma atleta que nos ajuda muito, é uma atleta que eu tenho uma felicidade grande de trabalhar junto. E qual foi a segunda pergunta? O que pode ser da sequência de jogos. Sim, essa sequência de jogos, ela impacta negativamente na qualidade do jogo, mas eu acho que a gente sai dela de uma maneira positiva. Não tivemos lesões graves, a gente tem um elenco que a gente consegue manter um nível de jogo para o outro. As derrotas duras que tivemos, óbvio que existe o impacto do acúmulo de partidas, um cansaço, mas também tá pesado para todo mundo, né? Então, o que eu tiro de lição é que o nosso grupo é um elenco muito qualificado, é um elenco muito equilibrado. A gente precisa, sim, expor as atletas ao limite. Infelizmente, algumas vão sentir mais do que as outras. É um quebra-cabeça. Às vezes, a atleta diz que está se sentindo bem, mas pelo todo o mapeamento que a gente tem, a gente sabe que a conta vai chegar, então a gente tenta antecipar uma substituição, antecipar uma minutagem de jogo, mas isso faz parte. A gente sonhou muito por um calendário cheio. Claro que existe margem grande para melhoria, né, do calendário do futebol feminino. A gente tem pausas muito longas, né, principalmente por causa da Libertadores, principalmente por não começar mais cedo. Apesar desse ano já ter começado mais cedo, a gente precisa começar mais cedo para a gente não entrar
momento tão denso que a gente vai ter agora uma pausa muito grande e depois a gente vai ter um momento tão difícil quanto, ou até mais, difícil do que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente vai ter um momento, um calendário muito denso, vindo de uma pausa longa, e a gente sabe que nesse início, esse retorno é onde as lesões acontecem, é onde a sobrecarga pega até elas se adaptarem à carga alta de jogo. João Silvino, o Tic Tac Esportes. Boa tarde, Humberto. Apesar do grande volume ofensivo do Palmeiras, com o triplo de finalizações no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu reagir rápido em um primeiro momento para empatar. Mesmo entrando na pausa fora do G8, esse detalhe é uma semente de evolução para os jogos mais decisivos que virão na sequência da temporada, começando pela estreia na Copa do Brasil nesta quarta? Com certeza. A nossa frustração é porque a gente tem uma convicção muito grande do nosso valor, a gente tem uma convicção muito grande que a gente poderia estar entregando e deveria estar entregando mais. Então, a nossa autocobrança ela é muito alta, a autocobrança das atletas consigo mesmas, com o grupo, ela é muito alta, porque é isso, a gente sabe quem somos e a gente se cobra para entregar mais. Então, com certeza, a gente encerra esse primeiro bloco de jogos do Brasileiro, porque tem a Copa do Brasil ainda, com uma frustração, com um incômodo muito grande, mas com a certeza que a gente tem totais condições de classificar pelo terceiro ano seguido, porque a gente é um grupo muito forte. Humberto, jogos desse nível, né? Os detalhes fazem muita diferença. O que te incomodou hoje com as Bragantinas, né? O que elas fizeram de detalhes que não transformaram em gol? E a mensagem que você pode deixar para essa torcida linda que eu nunca tinha visto do Bragantino e que eu gostei muito. O que a torcida pode esperar das Bragantinas agora, tanto pela Copa do Brasil, tem o Brasileirão e a pausa, como você disse aí, né, para data FIFA? Bom, jogar em casa é muito especial. A torcida, ela é presente, ela torce, ela nos apoia. A gente sente o carinho delas, independente se saímos vencedores ou não, a gente sente que a torcida nos abraça. E o que a torcida pode esperar é um grupo muito aguerrido que vai representar sempre com corpo e alma o Red Bull Bragantino. A gente tem um grupo de atletas fantástico que tem uma ambição muito grande e uma vontade de fazer melhor sempre, né? Por isso até que eu mencionei da nossa frustração. E em relação ao descontentamento, é o que eu falei no início, teve um momento da partida que a gente respeitou demais o Palmeiras, a gente ficou muito travado dentro do campo, com receio de andar para frente, para duelar, e a partir do momento que a gente começou a fazer mais, é onde a gente equilibrou mais ainda a partida e evitou que o Palmeiras ficasse muito perto do nosso gol. Então, a gente vai ter um segundo semestre, com certeza, de uma equipe muito competitiva, muito aguerrida, que eu tenho certeza que elas não vão deixar essa chama apagar. Agradecemos ao técnico Humberto Simão pela entrevista coletiva e também aos colegas jornalistas pelas perguntas. Obrigado.